Oi, pessoal. Vamos iniciar o curso de gestão de pessoas. Essa matéria, geralmente quando cobrada em concurso, ela vem completa, tá? Mesmo que diga só assim, nós somos gestão de pessoas, você vai ter que estudar o processo inteiro. E quando eu falo de processo inteiro, estamos incluindo recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, processo de recompensar. Mas vamos parte por parte. Meu nome é Giovana Carranza e a gente tem aqui um curso completíssimo de gestão de pessoas que vai auxiliar você, se você for fazer Polícia Federal, Banco Central, tribunais, concursos locais da sua cidade, ou de prefeitura, ou de instituições específicas. Essa matéria pode vir também como administração de recursos humanos no seu edital, tá bom? Então vejamos aqui. Quando falamos de gestão de pessoas, nem sempre ela se chamou dessa maneira. Inicialmente, ela se chamava de era industrial, tá? Então me acompanha aqui que a gente vai fazer uma pequena evolução. A gente vai ter relações industriais, era assim que ela era chamada anteriormente, tá? Isso aqui é mais ou menos de 1900 a 1950. Se cair de 1920 a 1950, não tem problema. Pode cair também de 1900 a 1920, não tem problema, tá? Depois ela começou a se chamar de administração de recursos humanos. Isso aqui vai ser de 1950 até 1990. E vamos ter o que a gente tem hoje, que é gestão de pessoas, que é de 1990 até os dias de hoje, tá? Só que cada uma tem características específicas. Por exemplo, relações industriais. Isso aqui é justamente na época da burocracia, na época que as instituições estavam mais preocupadas com a parte legal e burocrática. Quando falamos da parte legal, estamos falando da preocupação em obedecer regras e normas. Quando falamos da parte burocrática, estamos falando da preocupação apenas de organizar o trabalho. Quando você escuta essa palavrinha burocracia, eu sei que você associa com excesso de regras, lentidão, só que isso na verdade não é a burocracia. Essas são as suas disfunções. A burocracia, na sua essência, significa organização do trabalho, tá? Então, se preocupa com a parte legal, a parte burocrática, a parte de organização do trabalho. Cada coisa no seu lugar. Aqui há uma preocupação com a divisão do trabalho. Quem é que vai fazer o quê? Vamos ter como características a autoridade, quem é que vai ter o direito de exigir obediência. E o ser humano, ele é visto como um homem econômico. E o que é que significa? Que o seu comportamento é totalmente moldado ao dinheiro. Que se ele ganhando mais, ele vai conseguir produzir mais, tá? Aqui o comportamento do ser humano ele era totalmente previsível. Achava-se que bastava estabelecer uma regra que o comportamento seria influenciado. Pois bem, com o crescimento das ciências sociais, da psicologia, esta matéria aqui foi perdendo espaço porque eles começaram a surgir as teorias motivacionais e de liderança. Começaram a perceber que uma pessoa faz alguma coisa em função dos seus motivos, dos seus objetivos. Ele faz em função das suas necessidades. Começaram a surgir teóricos como Maslow, explicando, por exemplo, que todo comportamento humano é orientado para o alcance de necessidades individuais. E é aqui que eles começam a se preocupar com as teorias motivacionais e as teorias de liderança, tá? Aqui começa a surgir os de ciclo motivacional. Aqui começa a visão do homem social. Essa visão
do homem social vem substituir a visão do homem econômico. O homem econômico, o comportamento dele é totalmente moldado ao dinheiro. No homem social, o comportamento dele é moldado ao grupo onde ele está inserido. Eles começam a perceber que existem relações de amizade, de inimizade, conflitos dentro das instituições, coisas que eram ignoradas pelas relações industriais, tá? Então eles começam a ver que o ser humano tem uma função social e que ele interage com o grupo onde ele está inserido, tá certo? Pois muito bem. Só que começaram a perceber que eu não posso mais tratar todo mundo igual. Porque essas teorias motivacionais, elas começam a mostrar que os funcionários têm necessidades, mas ele não mostra a individualidade de cada um. É como se todo mundo funcionasse da mesma maneira. Mas será que a motivação do João é idêntica à motivação do Pedro? Não. Então começa a evoluir mais ainda essa disciplina e surge a gestão de pessoas. A gestão de pessoas, só que eu quero deixar bem claro que no seu edital pode estar escrito ou administração de recursos humanos ou gestão de pessoas, tá? Ela começa a perceber que os funções, que os funcionários, eles são seres humanos. Vocês falam que absurdo. O funcionário, ele vai ser considerado ser humano só a partir de 1990? Pessoal, não vamos muito longe, não. Até pouco tempo, o homem não podia, a mulher não podia votar. Até pouco tempo, as pessoas tratavam o outro, aliás, não vamos dizer até pouco tempo, até hoje, a gente não respeita o diferente, a gente não respeita a diversidade. A gente não respeita quem tem uma religião diferente, quem tem um partido de futebol diferente, quem tem uma visão política diferente. Então, dizer que você está assustado porque só a partir da década de 90 os funcionários começam a ser vistos como seres humanos, se assuste não. A gente, infelizmente, tem uma visão muito limitada, tá? E essa visão começa a ganhar espaço agora. Então, eles começam a perceber que os funcionários são seres humanos. Os funcionários, eles podem se tornar parceiros da empresa e se lhes for dada a oportunidade, eles podem ser ativadores inteligentes. E o que é um ativador inteligente? Se lhes for dada a oportunidade, eles são capazes de criar, de desenvolver, de dar uma ideia, resolver um problema, uma situação dentro da empresa. Então, ó, essa visão onde as pessoas são seres humanos vem substituir a visão de que as pessoas são recursos. Vem substituir, que logo substituiu a visão de que o ser humano era apenas uma engrenagem na máquina. Você lembra do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin? Pois ele justamente é uma crítica a este modelo de gestão, onde existia uma grande preocupação com a divisão do trabalho e acreditava-se que quanto mais simples o trabalho, mais o indivíduo ia ser produtivo. Na teoria pode até ser, mas na prática eles começaram a perceber que isso causa alienação e fadiga humana. Imagina você passar o dia todinho fazendo a mesma atividade, certo? Já hoje, sabe-se que é necessário estabelecer objetivos. E aí pode surgir o que a gente chama de gestão de pessoas de uma maneira estratégica. Em vez de ficar pensando no funcionário só para executar um cargo específico, pintar uma parede, varrer um chão, eu posso buscar uma relação de parceria com o meu colaborador e aí procurar ver uma maneira dele crescer dentro da organização, estimulando o treinamento, o desenvolvimento, para que ele possa ter digamos assim, um crescimento profissional, tá? E aí a gente vai ter uma visão um pouquinho diferente. Antigamente, se a gente analisar aqui uma estrutura, a função ou a administração de recursos humanos, certo?
ela estava centralizada em um setor só. Então, basicamente, Departamento de Recursos Humanos era feito por um único setor. As decisões aqui eram centralizadas, tá certo? Então, só esse setor iria recrutar, selecionar, treinar, desenvolver funcionário. Era o único setor que ia executar essa atividade. Com o tempo, eles começam a perceber que este setor não é o único que lida com os funcionários. Por exemplo, aqui eu tenho o Departamento de Recursos Financeiros, que tudo bem, aqui eu tenho dinheiro. Mas você concorda que aqui, além de ter dinheiro, eu também tenho pessoas? O Departamento de Recursos Materiais, eu vou ter materiais aqui, equipamentos, matéria-prima, mas eu também tenho pessoas. Então, na verdade, antes, na gestão tradicional de recursos humanos, todas as decisões estavam centralizadas em um único departamento. Hoje, todos os departamentos exercem a função de gestão de pessoas. Então, o gestor financeiro vai gerir pessoas, o gestor de materiais vai gerir pessoas. Então, a gestão de pessoas é uma autoridade de linha, porque cada gestor exerce diretamente sobre seus funcionários, e é uma função de staff, quando o Departamento de Recursos Humanos vai apoiar e assessorar os outros departamentos. Ele começa a ver a importância que ele precisa dar uma orientação, porque eu não posso dizer que apenas um setor vai exercer essa função, e sim vamos ter vários setores. Logo, o setor especialista assessora e apoia as outras, tá? A função de gestão de pessoas, ela não trabalha de uma maneira isolada, tá? Eu não posso em nenhum momento dizer que ela trabalha de uma maneira independente. Ela vai ter que trabalhar com harmonia e equilíbrio com todos os outros setores. Por exemplo, será que eu posso tentar aumentar o volume de vendas sem o departamento de produção produzir mais? Não. Então já vão trabalhar juntos. E esse departamento de produção, para produzir mais, ele vai precisar de funcionários capacitados, treinados em quantidade adequada, concorda? Então olha só como vai precisar da gestão de pessoas. O departamento de atendimento vai precisar de pessoas motivadas e para isso vai precisar de gestão de pessoas. O departamento de vendas vai precisar de pessoas treinadas. Para isso precisa de gestão de pessoas. Então, na verdade, a gestão de pessoas vai funcionar com todos os outros setores dentro da organização. Tá claro? Muito bem. Um termozinho que está de moda é qualidade de vida no trabalho, tá? Que a gente vai chamar de QVT, qualidade de vida no trabalho. Você já percebeu que a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que na nossa casa, tá? Sem contar que a gente sai de casa cedo por causa do trânsito, engarrafamento. Então a gente passa mais tempo fora de casa do que em casa. Então imagine você, se na nossa casa temos um problema de convivência com familiares, com esposo, namorada, sei lá, com mãe e pai, e são pessoas que a gente ama, você imagina na empresa, tá? Então, é necessário tornar um ambiente de trabalho agradável. É aí onde entra essa terminologia. Qualidade de vida no trabalho é procurar implementar estratégias que permitam tornar um ambiente de trabalho mais agradável. Algumas empresas investem, por exemplo, em esportes. Incentivam os esportes entre os funcionários para que eles possam se desestressar. Incentivam usar música ambiente, massagem laboral. Algumas empresas até colocam uma salinha para se desestressar. Que tem totó, que tem videogame, que tem uma merendinha. Tudo isso para tentar tornar um ambiente de vida mais agradável. Agora veja só, por mais que existam várias técnicas para implementar QVT, uma das primeiras que são implementadas
é a reorganização e reestruturação do trabalho. Isso porque eu preciso reorganizar para garantir que realmente as pessoas estejam fazendo o seu trabalho, aquele trabalho que elas estão preparadas, aquele trabalho que elas gostam de executar. Porque, por exemplo, eu posso ter a melhor iluminação, melhor música ambiente, mas se eu não faço o que eu gosto, eu não vou me identificar com o trabalho. Então, muitas vezes, uma das primeiras estratégias é a reorganização do trabalho entre os indivíduos, tá? Qualidade de vida no trabalho pode também ter algo que venha parecido, QVT também, mas no sentido de quantidade de vida no trabalho. Quantidade de vida no trabalho está relacionado com os benefícios, o dinheiro, as recompensas que a pessoa tem. Qualidade de vida não, é tornar um ambiente de trabalho desejável, tá? Bom, cada vez mais as pessoas são mais valorizadas nas empresas. Jovem, eu não enxergo isso que você está falando onde eu trabalho. Pessoal, nem sempre o lugar onde a gente trabalha é modelo de gestão. E o que vai cair na nossa prova é o que está escrito no livro e não o que está passando lá na empresa onde você trabalha, tá? Então, o fato de você não visualizar não significa que não exista, tá? A gestão de pessoas, ela começa a enxergar que você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor produto, mas se você não tiver pessoas executando um trabalho corretamente, você não vai conseguir nada. Pense em um time de futebol. Um time de futebol pode ter um estádio próprio, pode ter uma mega estrutura para fazer o treinamento, mas se não tiver bons jogadores, como é que ele vai ganhar alguma coisa? Concorda? Giovana, mas eu já vi falar que uma máquina consegue substituir 300 pessoas. E isso era na época da industrialização, onde basicamente sempre as atividades eram repetitivas, rotineiras, para produzir um produto. Hoje a maioria das empresas produzem um serviço e só quem vai ser capaz de idealizar vai ser o funcionário. Aí a empresa começa a perceber que existe dinheiro investido no intelecto, que aí isso a gente chama de capital intelectual. Capital intelectual. O capital intelectual é o dinheiro investido em intelecto. Ele é difícil de medir. Por exemplo, será que a gente consegue dizer assim, eu sei 5 mil reais, quantos mil reais tu sabe? É complicado, né? Então, o capital intelectual é o dinheiro investido em conhecimento. Só que é difícil dimensionar, é difícil medir, tá? É difícil eu dizer que eu sei 5 mil reais, eu sei 10 mil reais, quantos mil reais você sabe, tá? Esse capital intelectual, a gente vai dividir em 3. Capital interno, capital externo e capital humano. O capital humano, ele é a base para a elaboração do capital intelectual interno e o capital intelectual externo, tá? O capital humano tem a ver com aquilo que a gente sabe. Tem a ver com nossos conhecimentos, nossas habilidades e nossas atitudes, tá? O capital humano tem a ver com aquilo que eu sei, os conhecimentos têm a ver com saber, as habilidades têm a ver com saber fazer e as atitudes têm a ver com querer fazer, tá? Então, isso aqui é que a empresa vai procurar desenvolver. Nem sempre a gente tem um funcionário que saiba fazer as 3 coisas, ou que saiba as 3 coisas. Mas aí cabe à empresa suprir alguma dessa competência, tá? Então, por exemplo, digamos
que eu tenho um funcionário que tem habilidade e tem atitude, mas não tem conhecimento. Então, eu vou procurar suprir essa carência. E se eu tiver um funcionário que tem conhecimento e habilidade, mas não tem atitude? Aí eu vou procurar desenvolver a atitude. Pela minha experiência, se fosse para escolher entre um funcionário que tem conhecimento ou que tem atitude, eu prefiro atitude, tá? Porque a atitude dá para desenvolver, mas é mais difícil, tá? É mais fácil desenvolver conhecimento do que desenvolver a atitude, tá? E é o que muitas empresas estão fazendo hoje em dia. Pois bem, o capital intelectual interno é tudo aquilo que é idealizado pelo funcionário, mas quem utiliza a empresa. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui um planejamento de aula. Quem idealizou foi o funcionário, mas esse planejamento pertence à empresa. E como está no ambiente interno, é capital intelectual interno, tá? Porque aqui é uma subdivisão do capital intelectual, tá bom? Pois bem, digamos que eu idealizei um produto. Quem inventou este modelo de celular? A empresa está se beneficiando, mas foi alguém que idealizou, que criou. Esse conhecimento, que é interno, mas que foi idealizado pelo funcionário, mas é a empresa que utiliza, se chama capital intelectual interno. Por que um dinheiro é investido em intelecto? Porque a empresa pagou para aquela pessoa idealizar. A empresa pagou o tempo que aquela pessoa estava criando aquele sistema, tá? Eu já vi algumas vezes que quando um funcionário sai de uma empresa com raiva, ele deleta todos os arquivos do computador, tá? Faça isso não, a empresa poderia lhe processar e possivelmente ganha, tá? Porque ela pagou você para poder executar aquele trabalho. Aí você deleta, tá? Mas bom, isso aí são outras coisas. Mas isso faria parte do capital intelectual interno, tá? O capital intelectual externo, é óbvio que ele também é idealizado pela empresa, pelo funcionário, mas é a relação da empresa com o meio, é a imagem que a empresa tem, é a relação com o fornecedor, com o consumidor, com a sociedade, com o governo, que também foi idealizada, também foi construída, tá? Esse conhecimento, essa informação também tem um valor. Isso aqui tudo vai fazer parte do capital intelectual. Tá claro? Muito bem. Vamos fazer algumas questõezinhas para fixar o que a gente viu. Então, me acompanhem aqui. A questão diz o seguinte: um dos desafios da gestão de pessoas estratégica, ela fala estratégica porque ele não visualiza apenas uma função, ele visualiza a empresa como um todo, tá? Diz respeito ao gerenciamento do binômio qualidade de vida versus quantidade de vida. A quantidade de vida é o grau em que prevalecem valores como afirmação, aquisição de dinheiro e bens materiais e concorrência. A qualidade de vida é o grau em que as pessoas valorizam os relacionamentos e mostram sensibilidade e preocupação com o bem-estar dos outros. A respeito da qualidade de vida no trabalho, analise as afirmações a seguir. 1. Em geral, os esforços para melhorar a qualidade de vida no trabalho procuram tornar os cargos mais produtivos e satisfatórios? Verdade. Não vá achar que a empresa vai querer tornar um ambiente agradável porque ela é boazinha e quer ver você feliz, tá? Não. Ela vai querer que você tenha mais produtividade e que você esteja mais satisfeito. Porque é uma relação diretamente proporcional. Funcionário satisfeito, a tendência é que ele seja mais produtivo, tá bom? 2. Embora sejam usadas muitas técnicas diferentes sob o título Qualidade de Vida no Trabalho, a maioria delas acarreta a reformulação dos cargos. Verdade. Procurar ver quais são as funções e atividades que cada funcionário faz. É aquela historinha. Eu posso ter o melhor ambiente de trabalho, mas se eu não gosto do que eu faço, eu não vou estar satisfeito. Então, uma das primeiras estratégias para implementar qualidade de vida no trabalho é a reformulação, reorganização dos cargos. Muito bem. 3.
Cargos altamente especializados. O que é um cargo altamente especializado? Aí você precisaria que ter uma basezinha de conhecimento de administração geral. Giovana, eu não tenho, não tem problema, eu vou te explicar aqui. A divisão do trabalho leva a uma especialização. Então, por exemplo, a divisão do trabalho é pegar uma atividade complexa e dividir uma atividade mais simples. Quanto mais simples a atividade, mais especializada é a pessoa. Geralmente a gente acha que uma pessoa especializada é aquela lá de alto cargo, né? Não. Alta especialização significa que eu sei fazer muito aquela coisa, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que só faz bordado, bordado o dia todinho, ela é altamente especializada, tá certo? Então, vamos lá. Cargos altamente especializados significa que a pessoa passa o dia todinho fazendo a mesma atividade, tá? Que seria uma atividade mais simples, nos quais não há uma necessidade de identificação com as tarefas, já está errado, não importa. Pode ser um cargo especialista ou generalista. O cargo generalista é aquele ocupado pelo pessoal do nível mais alto da empresa, que eles têm uma visão geral da organização, tá certo? Então, tanto os cargos generalistas como os cargos especialistas, as pessoas precisam se identificar com o trabalho, não tem lógica. Ele está dizendo que as pessoas de cargo especialista não precisam. Tá falso, tá? Proporcionam níveis mais elevados de qualidade de vida no trabalho. De jeito nenhum. O ser humano, ele gosta de desafio, ele gosta de crescimento. Passar o dia inteiro fazendo a mesma atividade, que é uma característica de cargos altamente especializados, faz com que isso leve a uma alienação e fadiga humana, tá? Então, a questãozinha está falsa. Então, volto a dizer, cargos generalistas, diretor-geral, ele tem uma visão geral da empresa. Cargo especialista, pessoas que usam aquele sistema específico, aquela máquina específica. Então, um caixa de supermercado é um cargo altamente especialista. Ele passa o dia todinho só executando aquela função. Esse tipo de função, que é especializado demais, causa alienação e fadiga humana. Ficou claro? Muito bem. Tanto para cargos especialistas como generalistas, é necessário que o funcionário se identifique com o trabalho. 5. Os projetos de cargo que logram êxito consideram os elementos comportamentais para que os trabalhadores tenham uma alta qualidade de vida no trabalho. Vamos aqui. Se eu quero ter êxito em um projeto de cargo, eu preciso tomar em consideração quais são os comportamentos habituais dos meus funcionários, o que é que eles fazem no dia a dia. É óbvio, para que eu possa saber como é que vai ser a função desempenhada, quais são as atividades. Então, os projetos de cargo que logram êxito precisa tomar em consideração o comportamento do funcionário. Deixa eu te dar logo uma dica. Para qualquer atividade de gestão de pessoas, eu preciso tomar em consideração comportamentos de funcionários. Tá certo? Então, estão verdadeiros aqui o item 1, o 2, o 4 e o 5. Só está incorreto o item 3. Então, gabarito, letra C, tá? A próxima questão diz assim: as 3 etapas distintas pelas quais a área de recursos humanos passou ao longo do século XX foram, a questão foi de graça, relações industriais, recursos humanos, aí ele pede a terceira. A terceira é gestão de pessoas. Então, relações industriais, administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Gabarito letra D de dado. Tá claro? Pois muito bem. Por enquanto a gente fica por aqui e até a próxima aula.